Pessoal, gostaria de quem está vendo esse vídeo, dar um like, se inscreve, faz tudo o que puder para ajudar. Então, a justiça não está sendo legal essa semana no Brasil. Muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas vivendo uma vida corrupta aqui no Brasil, petistas, tenta fazer com que o Brasil viva numa ditadura e temos que tentar impedir isso, temos que ter coragem, lutar pela justiça, lutar pela democracia, anistia, porque presidentes da esquerda estão tentando fazer de tudo para tirar nossos bons momentos de vidas, para tentar nos impedir de sermos alegres e termos uma democracia. Como eu falei nos vídeos anteriores, do psicopata Alexandre de Moraes, que eu não sei o porquê que ele inventou de ser até juiz. Na verdade, ele é juiz, fazendo crimes dentro da área jurídica, dentro do poder político, tentando fazer com que a pessoa seja presa por força, obrigação, como se a pessoa não tivesse liberdade. Isso é crime, né? O juiz não pode ter esse negócio de querer fazer essas coisas, porque não é certo. O Brasil precisa de justiça. Não só o Brasil, todos os países. Lá na Venezuela, Maduro, lá pessoas lá precisando de comida, tendo que entrar naquele rio que tem na Venezuela, pessoas comendo coisas horríveis. Lá na África, pessoas sofrendo questão financeira. E em Israel não fez nada, de repente chega os palestinos, Hamas com ataques terroristas, essas áreas aí que estão em guerras, a Rússia querendo dominar a Ucrânia, como o Trump está tentando interferir isso para tentar ajudar países que estão precisando de realmente ajuda. E nós aqui no Brasil, não tendo nada, mas sofrendo ditadura por um juiz maluco, psicopata, que não sabe dar valor à democracia, que não sabe dar justiça àquilo que nós temos a direito de ter. Eu gostaria que isso tudo acabasse. Quero muito que aconteça logo a questão do Trump de tirar essa questão de tirar o Bolsonaro da prisão, dessa coisa que ele está sofrendo, coisas que Bolsonaro não fez. E ainda por cima, quero que acabe logo essa perseguição da família de Jair Bolsonaro, essas ameaças aí que Moraes faz contra várias pessoas do poder político do partido PL, porque, cara,
falando sério, não está muito bom essa situação. O país, o Brasil, o nosso Brasil, a nossa casa está falhando por causa disso, por causa de discussões por partido político sobre partido político. Nas escolas, nas igrejas, em tudo. Nas escolas, professores de geografia e filosofia fica ali colocando na cabeça das crianças que tem que seguir tal poder político, porque o poder político fez isso, aquilo, e dá conflitos entre crianças. Isso não é legal, destrói a vida da gente. Isso faz com que pessoas começam a querer fazer loucuras, a querer cometer erros por causa dessas discussões, aluno, professor, em questão de quem está certo. Eu gostaria que Alexandre de Moraes parasse logo com essa questão de prender o Bolsonaro e deixasse Bolsonaro livre. Ele não fez nada. Isso daí é uma injustiça. Isso aí é um erro. Uma coisa que ele faz, está fazendo errado. Está inventando crimes para fazer com que Bolsonaro e bolsonaristas do partido PL, o meu partido, aquele que eu apoio, não quer dizer que eu estou falando que tem pessoas que fazem coisa não, mas o partido PL nunca teve nenhum erro. Ninguém é perfeito, ninguém nasceu perfeito, ninguém é um Deus, ninguém é nada mais, mas todo mundo sabe que ele não fez nada, que ele não merece sofrer. Tire logo, para com a injustiça, da democracia, da liberdade, da justiça, anistia. Vamos lutar, pessoal. Vamos acordar. Vamos fazer com que as pessoas pensem. Vamos fazer com que o nosso Brasil seja salvo, porque precisamos. De repente começa essa coisa de uma vez por todas. Vamos parar. Se o Bolsonaro nunca fez alguma coisa, para que tentar fazer conflitos? O Trump, lá, insatisfeito, também sabe que quem está errado é Alexandre de Moraes. Quem está errado é Alexandre de Moraes por prender uma pessoa que não fez crime. E ainda por cima, apoiando um lado em que pessoas fez crime. Com a questão do Lula, a gente precisa de que nós brasileiros, mudamos nossa vida, nosso estilo de vida. Como eu estava conversando com algumas pessoas,
É, as pessoas, as pessoas, algumas que apoiam o PT, falaram assim pra mim, cruz credo, você quer morar nos Estados Unidos, jogando como se Estados Unidos fosse um país em que quisesse, sei lá, fazer qualquer coisa que não seja legal, sendo se o que o Trump faz, ele defende aquele país que está fazendo o certo. Ele não quer nada contra nós. Aí tem pessoas que falam, Bolsonaro se joga e entrega o nosso Brasil como se fosse uma submissão. A gente não é submisso a nada. Para nós, o Brasil manter em vida, precisamos dos Estados Unidos. O dinheiro dele vale mais dólar. Se não fosse pelos Estados Unidos, nós não estaríamos ricos em fontes de algumas coisas em dinheiros, porque o nosso dinheiro só vale se o dólar estiver em pé. E outra, muitas pessoas falam que os Estados Unidos é o que mais matou. Quem disse que os Estados Unidos mais matou? Todo mundo sabe que desde a época da Segunda Guerra Mundial pra cá, tá na história, tá na história, tá na história. Depois de Guerra Mundial, países iam fazer várias coisas horríveis. E os Estados Unidos defendendo aquilo que ele sabe que é certo, que era errado. Principalmente com esse atentado de 11 de setembro, lá da época de Bin Laden, ataque terrorista das 2 torres gêmeas. E essa questão de Hamas tentando atacar Israel, atacou Israel, perdeu ainda por causa que ele sabe que Estados Unidos ajudaria. E ele sabe que coisa, mas decidiu atacar para tentar conquistar o país, para tentar dominar e ainda por cima fazer mais coisas que não são legais para nossos países. Aí muitas pessoas vão falar assim, Hamas não foi um terrorista, terrorista é Israel. Não é Israel. A questão é que países querem tentar destruir Israel, inventa essa questão, fala que Israel foi culpado por isso tudo, mas não é questão de nada disso. Isso daí é invenção deles, porque isso daí a gente vê muito, as pessoas estão acostumadas a ver muito Globo, e nem tudo que a Globo fala às vezes acaba dando certo, porque a Globo apoia o lado da esquerda. A gente vê lá, muitas vezes elas falam coisas fake news contra o presidente Bolsonaro, como o próprio Alexandre de Moraes faz com essa questão de querer tentar, algumas páginas aí que apoiam políticos da esquerda, a maioria, são poucas,
São poucas páginas políticas que aparecem pessoas que apoiam o bolsonarismo, mas a população não muda porque nós brasileiros somos quase o Brasil inteiro de população bolsonarismo, contando comigo e mais outras pessoas. Eu acho que nós devemos pensar, eu acho que nós devemos agir e pensar na anistia, na justiça, democracia. Precisamos, porque aquilo que a gente vê dos malucos fazendo as coisas dele contra nós vamos vencer, nós conseguiremos, queira ou não, vamos conseguir. A gente está sofrendo, mas a gente ganha, porque o bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. Alexandre de Moraes, ele vai se ferrar contra, e o Lula também, porque não gostam, né? São inimigos, claro, sabe? Tem motivos, mas só que motivos fake news, porque, como todos sabem, a gente vê que Bolsonaro não fez erro no poder dele, não fez. O Brasil depende de nós e dos bons poderes. Se o político rouba, o país não é bom. O país não está numa vida boa. Como era na época de reis. Quando o rei era bom, o país sempre dava numa boa. E quando o rei era mau, o que o país era? O país era ruim, o país sem justiça, não há boas vidas. E é o que nós estamos sofrendo. É o que nós estamos sofrendo. E a gente sabe, todos sabem. Só que quem apoia o lado esquerdo, eles sabem mais ainda. Quem apoia a parte ditatorial que nós estamos sofrendo do Alexandre de Moraes, sabem que nós não precisamos desse estilo de vida que nós estamos vivendo agora, porque a gente precisa de melhorias, democracia, liberdade, justiça, e é o que a gente está sofrendo. É o que a gente está sofrendo, e se a gente não pensar, não vai parar nunca. Não vai parar porque estamos agindo feito um robô, porque estamos agindo sem pensar. E é isso que acontece. Se vocês não agem agora, então não vai ter mais chance. Bolsonaro preso agora, Trump, a sorte dele que o Trump tá coisado, mas se não tivesse o Trump no poder lá nos Estados Unidos, a gente ia ter que nós
mesmo brasileiros, ajudasse, tentasse tirar o Bolsonaro daquele local. Vocês, brasileiros que votaram no Bolsonaro, é porque sabem do que estamos passando. E aqueles que acham que o Bolsonaro fez realmente um crime é porque não sabem o que estão fazendo. Porque não sabe que uma vida ditatorial é ruim. Uma vida ditadura não é boa. Não há democracia, não há nada. Todo mundo sabe que é uma ditadura porque se o presidente, se a gente não pode mais ter direito a escolher apoiar o presidente Bolsonaro ou aquela pessoa que não tem direito a fazer quase nada por causa de uma coisa, isso é ditadura. E a gente tem que acabar isso logo. Tirar Moraes do poder. Única forma. Moraes. Única coisa. A gente tem que arrumar jeito. Não aguento. Não quero continuar nessa vida. Porque não gosto de injustiça. Não gosto. Temos que viver na base da democracia e anistia. Temos que ajudar. Temos que prosperar para que cresçamos. Porque desde a época da nossa escravidão dos portugueses, quando vieram para cá, a gente menos evoluiu. A gente só começou a evoluir quando começamos a ter bons governadores, depois que acabou o Império Brasileiro, para os primeiros presidentes na era de Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, e até chegar os dias atuais de hoje. A gente precisa que vocês, nós brasileiros, cooperamos com a sociedade, porque o que está para acontecer é a consequência daquilo que vocês do partido político PT, do que apoia a ditadura, que está fazendo o Brasil sofrer uma grande ditadura, aquilo que vocês estão fazendo, vocês estão sofrendo agora. Não é nossa culpa, não é minha, não é culpa de outros políticos, é culpa de quem os escolheu para governar. E a gente precisa de apoio. A gente precisa. Porque pessoas inocentes são presas. Pessoas que não fizeram nada por Alexandre de Moraes
Daqui a pouco o mundo inteiro aqui no Brasil vai ser preso por causa das ordens de morais. Aquele canária que, que não está ajudando o país, que aquele justiceiro, aquele cara que, em vez de apoiar a justiça, está cobrando a injustiça, está fazendo com que o mundo vivemos na base da injustiça. Porque tu, Moraes, Alexandre de Moraes, não está ajudando. Principalmente quando começamos a eleição entre o Lula e o Bolsonaro na eleição de 2023, antes do início do mandato, Lula, né? Bolsonaro tinha ganhado, mas só que infelizmente o infeliz não aceitou, pegou dinheiro, pagou lá, pediu para que os votos reabrisse e fizesse com que anulasse o lado Bolsonaro para que o Lula ganhasse. E o que aconteceu? Ele fez com que a eleição fizesse com que ele ganhasse, sem ter votos, né? E claro, com algumas pessoas petistas ajudando. E a gente agora estamos sofrendo, estamos sofrendo sem anistia, sem justiça e sem liberdade. Isso daí não é legal. Já sofremos a vida ditatorial militar no passado e todo mundo viu que não era legal. Todo mundo sabe. A gente não quer viver de novo, mas não estão ajudando. A injustiça vai diminuir, porque nós, brasileiros, que conhecemos a justiça, a democracia, as anistias que precisamos, vai voltar, vamos ter de volta. Porque, como eu falei em vários outros vídeos, o bem vence ao mal. Nós conseguiremos. Olha lá, a mesma coisa que eu falo desta área política, é a mesma coisa que Eduardo Bolsonaro pensa, mesmo o pensamento que eu tenho, é o mesmo que ele vai comentar nos outros vídeos, em alguns canais de YouTube. Tudo que eu tô falando é a mesma coisa de qualquer político que apoia a democracia, a anistia e a justiça.
Você vê lá Alan dos Santos, tudo que eu falo, eles também falam. Todos os problemas de cada país que nós estamos sofrendo e que alguns outros países estão sofrendo, que eu falo, eles também estão falando. Todo mundo vê, todo mundo está vendo ao seu redor, está vendo, estamos vivendo. Pessoas de outros países fugindo por causa que não tem como viver, por causa das guerras. Temos que vencer, temos que acabar com essa ditadura. Precisamos de você. Como diz aquele negócio lá do Tio Sam, ou a invenção que inventaram lá nos Estados Unidos, que o Tio Sam fica apontando para a pessoa assim, e a pessoa fala, e ele fala assim em inglês, né? Precisamos de jovens americanos para o exército, né? Uma coisa assim. E é o que nós, brasileiros, precisamos. Assim como o termo Tio Sam é usado muito nos Estados Unidos, é assim que deverá ser o termo democracia e anistia. É isso que nós devemos de viver. Pensa o Tio Sam como se fosse a anistia. É só trocar o termo Tio Sam e usar anistia no lugar. Brasil. Pensa em todos ao seu redor. Colabore, ajude, porque sofrer, todo mundo não quer sofrer, todo mundo só quer viver de paz, sem problemas, sem aflições, sem injustiça, como psicopata do Moraes que está fazendo com nós agora, como o babaca do Lula que só quer pensar em roubar, como o desgramado do Moraes que está lá prendendo pessoas inocentes que não fizeram crime nenhum. As pessoas do partido PT que são a favor da injustiça. Vamos lutar, vamos ganhar, vamos acabar com esse problema. Vamos. É isso que eu penso. Bom descanso, bons dias, finais de semana, e que pensem na anistia e na democracia.